Boa noite a todos. Boa Não sei se está conseguindo me ouvir bem. Olá, boa noite. Sim, sim. Sim. O que a gente pode falar, assim, né? Eu acho que é meio estranho, eu não preparei nada, assim. Acho que eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Acho que você podia se apresentar, né, Saulo, e contar um pouco como que está sendo para você, né, a experiência de estar fazendo a residência lá no Pedro Ernesto, e também contar um pouco como que foi a preparação, né, e de que forma que o curso aqui no Estudo Dirigido se te auxiliou, né, nesse processo de preparação. E aí depois eu acho que abrir também para perguntas, né, curiosidades, né? Então, gente, prazer. Meu nome é Saulo, né? Sou formado pela IBMR. Me formei no finalzinho do ano passado, já nessa loucura de estudar para residência e formar e toda uma correria de documentação, né? Eu sempre gostei da área, desde assim do meu sexto, sétimo período, é uma das áreas que eu mais me interessei, era a saúde do idoso. Então, eu lembro que a UERJ estava um tempo sem abrir a saúde do idoso e voltou a abrir novamente, e foi quando eu comecei a acompanhar. Então, cara, eu posso dizer que lá é incrível. Assim. Eu, particularmente, tenho tido altíssimas experiências muito boas. Lá a gente está em muitas frentes, muitas mesmas, né? Por exemplo, no hospital a gente hoje fica na vascular, né? Na enfermaria da vascular, só que a gente está expandindo agora dentro do próprio hospital, atendendo pareceres. Então, às vezes a gente vai no otorrino, vai na nefro, já tem paciente na clínica médica. Então, tudo que é considerado idoso, que tem as síndromes geriátricas, né, que lá se baseia muito nisso mesmo, nas síndromes geriátricas, para poder aderir ou não, admitir ou não o paciente. Então a gente está expandindo bastante, a gente está com um projeto de pegar outras áreas dentro do hospital, está em construção. Eu acredito que a galera que entrar no próximo ano já vai pegar isso muito bem estruturado, muito bem pronto, né, para atender não só dentro de uma só enfermaria, mas atender muitas demandas que às vezes tem no hospital de paciente idoso e que não tem tanto um acompanhamento visando de fato, né, as questões do idoso mesmo, né? Então, uma das frentes é essa, é, ambulatório lá, cara, é muito rico, assim, tem muitas demandas bem diversificadas, e tem os grupos de estudos que também servem muito para que a gente possa se especializar, né? Então a gente vê muitas coisas ricas, muitos convidados são pessoas muito influentes dentro da área da saúde do idoso, são pesquisadores, são produtores, e às vezes vão dar aula para a gente, assim, aulas muito, muito interessantes. Então, eu posso dizer que, tipo, superou muito as minhas expectativas, muito mesmo. É uma experiência muito gratificante lá. As pessoas, assim, a equipe, pelo menos a galera que entrou comigo, são pessoas que são muito abertas à discussão, a, trazer um certo questionamento de algo que for mais para um lado que talvez seja bio, que a gente possa ocupar esse lugar também de problematizar. Então, são pessoas que escutam, respeitam, até com a própria medicina, que às vezes eles são numa residência meio que separado, meio que junto, então eles são muito abertos também, a galera escuta. Então, acho que o ambiente em si é construído na base multi mesmo, interdisciplinar. Então, a gente tem reuniões para discutir projetos terapêuticos para um paciente, e às vezes cada área fala uma coisa e a gente vai discutindo. Tem reunião de enfermaria também para discutir os pacientes. Então, eu consigo perceber que ali, de fato, o pessoal que é staff sempre tenta construir um pouco dessa lógica de inter mesmo, de multi, de escutar o outro. Staff de psicologia, cara, são três, tipo, são muito, muito, muito gente finas, muito tranquilas,
sempre muito acolhedoras. Então, quando a gente chega, uma das coisas que assim, eu vou falar em relação ao meu preparo, né, a psicanálise não foi algo que eu me debrucei tanto na faculdade. Lá é com base na psicanálise, mas você chegar, e mesmo que você não seja psicanalista, elas super entendem, elas falam que, né, os estudos e as supervisões são na base da psicanálise, mas super tranquilo para elas que se você não for psicanalista, elas explicam. Então, assim, a expectativa que eu tinha de entrar foi alcançada a 1000%, assim, 1000% mesmo. Assim, o espaço é, é dentro da UERJ, é o ambulatório, e o Pedro Ernesto é a nossa, quando a gente pensa na psicologia hospitalar, né? O espaço é pequeno, mas, cara, muito acolhedor. A gente está dentro de uma universidade aberta da terceira idade, e às vezes tem oficinas, e o público, às vezes, que está lá, às vezes a gente atende. Tem programas que a gente faz parte, como o R1, né? O R1, quando entrar, vai fazer parte também, que é um programa de promoção em saúde. Então, é com o pessoal da UNAT mesmo. Então, hoje mesmo cheguei ainda há pouco, porque eu estava no Jardim Botânico com um grupo, fazendo atividade externa. Então, assim, o que eu posso falar para vocês que estão aí pensando em fazer a prova é que, cara, vale a pena, assim, vale muito a pena o esforço, vale a pena o tempo de estudo, porque entrar lá, para mim, tem sido muito rico. Tenho aprendido muito, tenho expandido muito o meu olhar para essa população, coisa que para algumas faculdades são pouquíssimas vistas, assim, pelo menos para mim foi pouquíssima, foi uma aula que eu tive sobre saúde dos idosos e foi na pandemia, então tipo, foi muito, muito pouquinho, assim, e lá é muito abrangente, muito, muito aberto, e pô, o que é bacana é que o povo lá é muito legal. Os residentes R1, R2 são muito, muito acessíveis e para conversar contigo. Se você parar, trazer qualquer coisa, eles te escutam, debatem, pensam. Já teve várias vezes que a gente foi falar com staffs e sempre abertas. Então, assim, é uma experiência que tem sido muito rica para mim, de verdade. Assim. E como preparatória, eu posso dizer que eu comecei a estudar quando o edital abriu. Quando o edital abriu, foi quando eu me debrucei de fato nele. É, Na época eu trabalhava, estava numa empresa já há 12 anos, então eu estava finalizando a minha faculdade, escrevendo lá o relatório final, né, questões de trabalhos e os textos, né, na minha prova teve alguns textos que foram grandes de Freud, então demandava um tempo para estudar ali, e que eu criei de estratégias na época era aproveitar o tempo livre que eu tinha, assim, assistir às aulas. Muitas das vezes as aulas da Raquel eu só pegava as gravadas, eu não conseguia participar delas ao vivo, eu só consegui participar dela ao vivo mesmo na última aula, que é da revisão. E foi muito incrível porque a Raquel trouxe nessa revisão, ela trouxe bem para o finalzinho da revisão 2 temas que foram 2 questões da prova. As 2 últimas questões foi que Raquel falou nas 2 questões da prova do da questão da prova que é dissertativa, né? Eu lembro que eu consegui tirar 10 nessas 2. Foi Raquel, foi na última revisão ali, geral, ela falou sobre isso. Então, o que eu tinha de aproveitar era o tempo que eu tinha livre, final de semana, fazia as provas antigas, às vezes o pessoal do curso mandava simulados, questões, eu sempre tentava criar aquilo ali como uma lógica de prova mesmo, com tempo, cronometrado ali, escrever uma quantidade de linhas que é mais ou menos lá, que são 10 linhas. Então, eu sempre tentei usar as questões que o pessoal mandava como se fosse uma prova, e fazer provas anteriores, assim. E focar muito no que o curso trazia, assim, as anotações, porque uma coisa que a Raquel falou quando eu estava fazendo a aula era que eles não queriam que a gente totalmente gravasse a questão inteira, sabe? Mas palavras-chave, assim. Eu me debrucei sobre isso, assim, guardar palavras-chave que
às vezes Freud usava, ou que o texto estava ali usando. Isso foi muito benéfico, porque quando eu fui fazer as questões, eu usei essas palavras-chave e isso aumentou minha nota, né? Puxei minha nota para cima. Então, pelo que assim, eu conheço elas não querem que grave propriamente assim toda a frase todinha, que acho que é até humanamente possível, mas palavras-chave ali que são importantes, né, no texto que eu acredito que isso puxa muito a nota para cima, assim. Então, como estratégia era assistir às aulas, que na maioria das vezes eu só conseguia assistir gravadas, e fazer muitas questões. O pessoal mandava questão, eu preparava como se fosse uma prova, para que eu pudesse me programar para tentar fazer no tempo, gastando aquele tempo disponível para a prova, para eu não ficar tão nervoso com o controle de tempo. Não significa que deu certo, eu fiquei nervoso, mas deu para levar ali. No começo eu tremia assim de nervoso, mas a gente respirou e foi, assim, sabe? Então, eu até escrevi, assim, porque não era uma coisa que eu estudava, psicanálise não era uma coisa que eu estudava, mas que a aula do curso em si me ajudou bastante. Me ajudou bastante e me colocou lá dentro. Então, Raquel foi, eu até mandei na época que mandaram parabéns para mim, eu falei, Raquel foi a peça central para que eu pudesse entrar lá, porque a forma dela explicar para mim foi que mais me ajudou no estudo. E debruçar sobre os textos, tentar criar lógicas ali, repetir. Eu ficava muito falando sozinho os textos, assim, as frases que eu anotava, eu ia para frente do espelho, falava dentro do carro, e no transporte, enfim, na hora do almoço, eu ficava falando sozinho, porque para mim ajuda. Eu gosto de estudar assim, falando sozinho, explicando para mim mesmo, e por isso me ajuda tanto a gravar como entender. Também é importante. Então, é isso. Assim, a galera. Eu ficava muito preocupado de estar estudando só com 2 meses, assim, ainda mais que eles repetiram um texto. E eu falei, cara, tem gente que está estudando já há 1 ano, já começou a estudar há 1 ano, mas dá tempo, assim, dá tempo mesmo. Dá doida, dá estudo a final de semana, de madrugada foi, mas de fato foi algo que valeu muito, muito a pena. Valeu muito a pena mesmo. Eu estou muito, muito satisfeito lá dentro, pessoal. O concurso que você fez, né, com relação ao concurso anterior, eles repetiram exatamente os mesmos textos do edital. Foi praticamente uma cópia do edital. Nesse edital atual, tem algumas diferenças nos textos, né? Mas eu acho que você falou alguns pontos importantes, né, Saulo? O primeiro que me chamou a atenção foi a questão da psicanálise, porque eu acho que tem muitas pessoas que acabam não fazendo esse concurso porque ficam naquela expectativa de que, quando chegarem lá, vão precisar ter um arcabouço teórico da psicanálise muito desenvolvido, né? E você está trazendo aqui que justamente não é necessário, né? Acho que foi um ponto interessante que você comentou. O outro ponto que você falou que eu acho que é fundamental é a questão do trabalho multidisciplinar e interdisciplinar, né, com diferentes profissionais de saúde, né, e com os profissionais da medicina, né. Então, acho que é todo um diferencial desse trabalho que você está desenvolvendo lá, né. E a questão do estudo, né? Acho que toda pessoa vai acabar desenvolvendo uma forma de estudar própria, né? Mas é como você falou, não tem muito mistério, né? É aproveitar cada minuto que você tem, né, disponível, né, para poder estudar os textos, né? E acho que essa ideia de fazer as questões é muito interessante. Com o tempo, né, porque eu venho acompanhando esses concursos há um tempo, né, você vai desenvolvendo alguma estratégia para poder criar as questões com base nos textos. E aí, por isso, o acerto, né? Podia não ter acontecido, né? Mas, por sorte, aconteceu, né? O acerto aí nas questões. O pessoal quer perguntar alguma coisa para o Saulo, alguma coisa sobre o trabalho, alguma curiosidade? Vamos aproveitar aí a oportunidade, né? Porque
O Saulo foi o primeiro colocado, né, no concurso do ano passado. E, bom, se tudo der certo, vocês vão encontrar com o Saulo lá, né, Tomara. no início do ano que vem, né? Tomara. Mas, Saulo, obrigada pelo que você compartilhou com a gente. E você poderia falar um pouco mais do seu dia? Se você realiza plantões ou se essa parte ainda não estava rolando. Eu participei o ano passado, mas eu fiz para a clínica. Então, no idoso é a primeira vez que eu vou prestar. Também fiz o estudo dirigido, que ajuda bastante. E aí eu queria saber mais sobre essa questão do plantão e do seu dia a dia, das atividades que você está exercendo. Então, plantão a gente não faz. Lá é de segunda a sexta. A gente não faz plantão sábado. Normalmente a gente, para compor essas horas de sábado, a gente faz cursos online, assim, tipo, o NASUS da vida, assim. É bem solto, é dentro do tema, saúde do idoso, mas é você que escolhe fazer, não existe nada muito rígido, assim. Então, é segunda a sábado, desculpa, de segunda a sexta. O dia que eu saio mais tarde lá, quinta-feira, que eu fico para reunião de fim de turno, que a gente tem todo fim de turno tem uma reunião. Só que a gente da psicologia, as staff decidiram que a gente poderia fazer escalas. Então eu só fico na quinta. Né? Então é o dia que eu saio mais tarde. Na maioria dos dias eu saio 4h30, 5 horas eu estou saindo. Né? Um pouco do meu dia, assim, tipo, 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, eu estou dentro do hospital. Né? Então, o turno da manhã, porque lá é dividido em turno, turno da manhã e turno da tarde. Então, segunda, quarta e sexta, eu estou no hospital, fazendo os atendimentos aos pacientes que estão sendo acompanhados pela equipe. Né? A gente normalmente é acompanhado quando a equipe acompanha, salvo algumas exceções. Eu já acompanhei pacientes no hospital que fui só eu, porque foram pacientes que já tinham internado, só que nessa segunda internação a equipe não readmitiu, mas entenderam que era importante a psicologia acompanhar e eu acompanhei sozinho. Mas na maioria das vezes a gente está acompanhando em equipe, né? Então, segunda, quarta e sexta de manhã eu estou na enfermaria, segunda à tarde e quinta o dia inteiro eu faço ambulatório, atendimento clínico, né? Então eu fico lá nos atendimentos. Terça de manhã é supervisão, a gente fica a terça da manhã, o turno da manhã inteira fazendo supervisão de psicologia. E nos outros dias, que são terça à tarde, quarta, a gente está envolvido em relação aos estudos. Terça e sexta é um programa que eles chamam de PPS, que é um programa de promoção em saúde, que são um encontro com um grupo de idosos, que acontecem nas terças, que a gente vai conversar sobre temas em saúde. Né? Então, a gente é o que comanda ali o encontro, mas normalmente é uma roda, uma troca, né? E a galera vai falando sobre alguns temas. Né? Eu já tive que falar de temas que não era nada a ver com a psicologia, mas a gente constrói. Né? Então, e na sexta, normalmente a gente programa esses encontros que acontecem na terça. E na quarta é o nosso grupo de estudo, é o grupo de encontro multi ali, que é todos os residentes, tanto R1, R2, staffs, ficam todos num encontro de 2 horas mais ou menos de estudo. E depois a gente tem o grupo nosso mesmo, que eles chamam de GPSI, que é um grupo de estudos de psicologia. Então, que a gente vai discutir textos de Freud ou de qualquer outra escritora que vai falar sobre psicanálise, né? Então, normalmente é dividida entre a gente mesmo, a gente que discute, a gente leva para a roda. Tanto que o próximo texto, agora que a gente vai começar amanhã, sou eu que vou levar, que é Lembranças Incubadoras. Então, um pouco que a Raquel trouxe, assim, não é obrigatório saber psicanálise, galera. Assim, já teve um outro texto que entrou em Lacan. Gente, eu não entendo nada de Lacan. E eu já levei isso para ela. Não estou entendendo nada. E isso, cara, super tranquilo mesmo. Elas tentam explicar. E se tu não entende, ela tenta explicar de outra forma. São muito, muito de boas mesmo. Então, tem esses momentos que a gente sempre tem nas 3 primeiras quartas do mês. São os grupos de estudos nossos mesmo, só de psicologia, que a gente vai discutir textos psicanalíticos sobre o tema. Sobre o tema já teve texto de LPI, tem 2 textos que vão cair na residência, né, na prova aqui,
a gente já discutiu no nosso GPC, lá da Castilho e tal, que foram textos que a gente foi conversar sobre. Então, são textos que, na maioria das vezes, são textos mais tranquilos, que a gente discute no GPC. Quando a gente não alcança, cara, a gente se debruça dele e fica. Já teve texto que ficou mais de um mês, que a gente ficou no mesmo texto, se debruçando, com calma, para todo mundo que está lá entender, sabe? Então, é mais ou menos a minha rotina semanal é um pouco disso, assim, tem dias que a gente é muito corrido, já teve momentos da enfermaria tá muito bombando, teve momentos mais tranquilos, mas são dias tranquilos, sabe? O último dia que eu saio mais tarde mesmo é quinta. Então, na maioria das vezes eu saio cedo, e agora, por exemplo, a nossa programação de sexta é sempre online. Então, tipo, sexta, meio-dia, vim para casa e a gente fez uma chamada de reunião entre o grupo e a gente fica discutindo o encontro de terça. Então, muito de boa mesmo, assim. Eu sei que acho que a psicologia médica, se eu não me engano, eu acho que é mais puxada, tem aula à noite, às vezes tem plantão sábado, se eu não me engano, a gente não. A gente é muito tranquilo. Nossa aula é durante o turno mesmo, de atendimento, e não, a gente não dá plantão. Então, já teve vezes que, tipo, feriado caiu na quinta, a gente emendou na sexta, né? Então, lá é muito de boa, gente, muito de boa mesmo. Em relação a isso, carga horária é muito tranquilo mesmo. Os atendimentos ambulatoriais que você faz são atendimentos individuais ou tem atendimento em grupos de idosos? A gente lá, eu faço atendimento individual, né? Faço lá clínico mesmo, 50 minutos ali, nossa linha. Mas a gente também tem 2 grupos, né? Que é o grupo dos cuidadores, que aí é algo mais que a gente vivencia, são os R2, mas são grupos dos cuidadores dos idosos, que tem ali um espaço em grupo para que possa trazer os seus sofrimentos ali, para que tenha um acolhimento com a área da psicologia. Mas o nosso ambulatório é individual mesmo. Uhum. Muito obrigada. Foi muito bom Nada. saber e acompanhar mais. É bem diferente da clínica, eu já imaginava, vendo todo o edital e até pelo que a gente escuta, mas essa questão eu tinha dúvida. Da psicanálise eu gosto, eu sou da psicanálise, Lacan não, sou do Freud, mas eu funciona. Mas muito obrigada, foi muito bom saber, esclarecedor. Nada, obrigado. Mais alguém tem alguma questão para o Saulo? Saulo, vou te agradecer bastante pela sua participação. Foi essencial ouvir você, né, e a sua experiência agora, bem recente, né, de uma trajetória que está se construindo, né, que eu acho que tem tudo para ser super bem sucedida. E se ninguém tiver mais nenhuma pergunta para o Saulo, né, vou me despedir assim, super feliz que você topou participar aqui com a gente. E espero que a gente se encontre aí, porque eu estou nessa área há muito tempo, né? Então, espero que a gente se encontre aí nesses congressos, eventos, né? E outras possibilidades. Alguém tem mais alguma pergunta para o Saulo? Acho que contemplou bem. Luana, quer perguntar? Oi, Saulo, tudo bem? Obrigada pelos esclarecimentos. Saulo, quando você fala dos atendimentos no hospital, né, com as equipes, você faz esse acompanhamento junto com a equipe, mas como que é? Você pode me explicar melhor? Sim, então, normalmente, como é que eu faço o atendimento, né? A maioria da galera, ela vai indo aos poucos, né? Na medicina decide admitir algum paciente, ele vai lá, olha se não vai ter alguma cirurgia, se já está programado, se não vai ser uma internação muito rápida, e aí decide admitir o paciente. Então, a gente vai em bloco, cada um vai mas vai um blocão, né? O paciente fica exausto na parte da manhã, assim, né? Mas normalmente a gente atende com equipe, mas individualmente. Vai o pessoal da nutrição, vai o pessoal da fisioterapia, às vezes a gente vai ou deixa para a parte da tarde. Então, normalmente, os atendimentos são
entre muitas aspas, individual, porque é muito difícil fazer atendimento individual dentro de um hospital. Né? A gente é atravessado pelo paciente que está do lado e quer dar opinião do que a gente está tratando. A gente é atravessado sobre profissionais que são da própria enfermaria ali, né? Técnico de enfermagem, enfermeiro, que vão fazer algum procedimento durante o nosso atendimento. Então, é muito, entre aspas, individual. Eu uso, lá tem um espaço que a gente chama de varandinha. De fato, uma varanda. Né, e tem umas cadeiras. Eu tento sempre usar muito esse espaço. Se o paciente deambula, se o paciente tem condições de ir para a varanda, eu sempre convido. Nem sempre eles vão, mas eu sempre convido, porque pelo menos eu tento tirar um pouco de uma lógica hospitalar, mesmo, de estar ali um paciente sendo atendido em cima de um leito, e tento construir um set um pouco mais ali, nós dois, assim, para que não tenha tantas interferências. Mas nem sempre acontece. Às vezes a gente atende o paciente e a família junto, e aí, quando isso acontece, a gente sempre tem mais de um psicólogo, normalmente tem mais de um psicólogo no turno. A gente tenta fazer um atendimento em conjunto, um vai atender o paciente, outra família, né? Então, a equipe acompanha, mas cada um no seu tempo. E aí, às quartas de manhã, a gente tem as discussões, né? A gente faz a reunião de enfermaria. Então, a gente vai passar os pacientes que a gente está acompanhando, cada um vai dar um pouco da sua visão e tentar ver o que é possível para aquele paciente, tentar construir algo ali em conjunto, né? A gente que é da psicologia, galera, a gente sempre ocupa um espaço de problematizar um caminho muito bio. Então, assim, a galera já vai com essa ideia de que a gente ocupa muito esse espaço, de tentar frear ali o bio e trazer uma problematização mais para a área mais humanas. Vocês que vão entrar no próximo concurso, né, vão ter ali um trabalho mais solitário, porque não abriu para assistente social, que também seria a nossa área humanas. Então, a problematização vai estar aí na mão de vocês, dentro de alguns espaços, né? Mas é muito tranquilo, a galera escuta muito, muito mesmo. Cara, a gente tem staffs que são... Na enfermaria, então, a gente tem staffs que são muito humanas mesmo. E a gente consegue produzir um bom trabalho mesmo, assim, um bom trabalho. Então, por mais que a gente, às vezes, está numa lógica hospitalar, é mais difícil construir algo que num setting terapêutico clínico é mais fácil, mas são potencialidades que a gente consegue tirar de uma enfermaria que são muito legais, assim. Tipo, eu nunca tinha tido a experiência da hospitalar, psicologia hospitalar, porque na época que eu ia fazer o estágio veio a pandemia, então ali no hospital foi a minha primeira experiência hospitalar, mas, cara, é muito, muito legal, assim, muito bacana. Eu tenho histórias, assim, de pacientes que construíam, e hoje eu atendo até hoje lá no NAI, assim, eu atendo ambulatorialmente, saiu da enfermaria. A gente tem uma ação lá que é chamada de cuidados transicionais, que é o período ali que ele está saindo da enfermaria como alta, e tem um cuidado, e você, enquanto psicólogo, se for necessário, você pode continuar atendendo, e eu atendo uma paciente. Então, eu tenho casos da enfermaria muito ricos mesmo, assim. Então, é muito legal mesmo. Assim. Eu estou acompanhando uma paciente hoje que tem sido uma experiência inenarrável para mim, assim, uma experiência que eu estou tendo que tirar a cartola da manga, tirar o coelho da cartola ali, porque tem sido coisas que têm aparecido que são coisas muito, muito ricas. Então, tem sido, até dentro do próprio hospital, tem sido uma experiência rica em relação ao cuidado com o idoso. E naquela lógica ali, né, internado, né, então... tem sido muito legal. Né, de um consultório particular, porque você está inserido numa instituição, né? E aí realmente você vai ter momentos que vai precisar tirar coelho da cartola, né? Para poder pensar em estratégias para poder lidar com variáveis que não aparecem num contexto individual, como num consultório, né? Eu acho que a Ana Beatriz tem uma pergunta também, ela levantou a mão. E Alexandre... Oi, pessoal, boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, boa noite. Boa noite, obrigada, Saulo, pela contribuição nas suas falas. A minha dúvida
É sobre os cuidados paliativos. É uma área que eu gosto muito. Eu estou na especialização da UERJ. E aí eu queria saber se o programa de saúde do idoso, vocês também têm esse contato próximo, essa aproximação, como funciona, se é só nas enfermarias ou no ambulatório também. Sim, a gente tem pacientes que estão em cuidados paliativos. Eu recentemente, acho que uns 20, 25 dias atrás, eu acompanhei um paciente que entrou em cuidados paliativos, né? Veio falecer no hospital mesmo. Tem pacientes do ambulatório que são cuidados paliativos, então a gente constrói com a família toda uma questão desse cuidado mesmo, sabe? Que nem você está fazendo aí na sua especialização. Então, tanto no hospital quanto na, no ambulatório, a gente tem casos de cuidados paliativos, tem treinamento para isso, assim, de fato, de cuidados paliativos. Então, você consegue colocar em prática aí aquilo que você aprendeu em relação a cuidados paliativos. E, assim, que a gente tem alguns casos, sim, tanto no ambulatório quanto no hospital, que a gente acompanha esses cuidados. Tá, ok, obrigada aí pela resposta. Né? E o Alexandre também levantou a mão? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa Boa noite, Saulo. Parabéns aí pela conquista, né? Obrigado. Obrigado também pelas trocas. Não, a pergunta que eu ia fazer era exatamente dos cuidados paliativos, mas já foi respondido já. Obrigado. Isso. Tá certo. Mais alguém tem alguma pergunta? Então, Saulo, muito obrigada, tá? A gente vai agora conversar sobre a proposta, né, para o curso, né, para essa turma, né? Então, vou me despedir de você e já com muitos agradecimentos pela troca, tá? Eu que agradeço pelo convite. Desejo boa sorte a todos em relação e espero vocês lá em março. Obrigado, gente. Tchau, Saulo. Obrigado. Tchau. Tchau. Valeu. Obrigada. Tchau. Bom, pessoal, então agora nós vamos conversar um pouco, né, sobre a proposta aqui para o nosso curso, né, de preparação para saúde do idoso. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma breve apresentação para a nossa aula inaugural. E vou aproveitar também para me apresentar, que eu não cheguei a me apresentar no começo, né? Eu conheço algumas pessoas que estão aqui presentes, mas nem todo mundo ainda, né? Me chamo Raquel, eu já trabalho com a Selma há bastante tempo. Havia uma ocasião que teve um concurso, que teve um edital que pedia muito especificamente a questão da saúde do idoso, né? E eu trabalho nessa área há pelo menos uns 15 anos, mais ou menos, né? Contando o tempo que eu fiquei em estágio de graduação, enfim. E aí a Selma me convidou para poder dar uma aula ali especificamente, e mais recentemente, né, surgiu o primeiro edital da saúde do idoso, eu não estava tendo antes, né? Então, a gente está indo para o terceiro ano consecutivo, né? 2021 a gente teve, 2022 novamente, né? E agora, 2023, também estamos tendo o curso, né, preparatório para o concurso para residência em saúde do idoso do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Eu fiz na minha trajetória, né, uma especialização em psicogeriatria, então eu sou especialista em psicogeriatria pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Essa especialização, embora não seja, né, uma residência, não segue esse modelo da psicologia hospitalar, ela também oferece um treinamento em serviço, onde você tem, assim como o Saulo estava contando, né, uma oportunidade de ter mais atividades práticas e ter algumas discussões
sobre os casos clínicos que você está atendendo naquelas atividades práticas, né? E foi aí, né, a partir daí que eu desenvolvi a minha trajetória. Acho que foi fundamental para o meu processo de formação ter tido contato com aquelas pessoas, né? Tanto os profissionais da psicologia e outros profissionais, médicos psiquiatras, geriatras, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, né? Tinha toda uma equipe multidisciplinar, né, que atendia ali naquele serviço, quanto também com os pacientes, né, as pessoas idosas que eu tive contato e os cuidadores dessas pessoas, né. Depois eu fiz o mestrado e o doutorado lá no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. E atualmente eu faço um pós-doutorado também em envelhecimento na PUC do Rio de Janeiro e dou aula em vários locais diferentes, mas primordialmente numa instituição de ensino superior privada, né, onde eu dou aula de neuropsicologia e dou aula de psicologia e envelhecimento. Aí fui professora de algumas pessoas que estão aqui presentes, né? E aí é um prazer estar reencontrando algumas pessoas agora formadas, né? Já como colegas de trabalho, né? E futuramente que estarão aí possivelmente nessa residência, né? Vamos ver. Enfim, estou bem feliz de estar aqui com vocês. A ideia é a gente conversar sobre a nossa proposta, mas eu queria revisar alguns pontos desse edital, né? Então, é um edital que tem 2 vagas para psicologia. Eu queria ressaltar, né, que eu acho que isso serve como uma boa propaganda para ser um incentivo também para vocês, né, para além de ser uma propaganda do curso, mas para servir como incentivo para vocês nas 2 últimas versões desse curso para concursos, né, que a gente teve. As vagas foram nossas, né? Então, acho que serve como um incentivo para que vocês se esforcem bastante. Eu acho que algumas pessoas, às vezes, se desanimam quando veem que só tem 2 vagas, mas eu penso que muitas outras pessoas podem estar pensando da mesma forma, né? Então, acaba que aumenta as chances aí de vocês. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim: não vou fazer não, porque são 2 vagas, né? E aí não vou nem entrar. Mas é uma forma de pensar que eu acho que pode ser reestruturada, tá? É uma coisa aí para vocês reestruturarem, caso estejam pensando assim. Mas acredito que não estão, porque senão não estariam nem por aqui, né? Vocês entrando, vocês ficam 2 anos fazendo essa residência. Espera aí, gente, que travou aqui. E a residência em saúde é uma pós-graduação lato sensu, é um curso de especialização na modalidade residência. Acho que é muito importante que vocês tenham esse título. É um título que conta também para concursos posteriormente. Quando vocês terminarem esses 2 anos, vocês não saem desses 2 anos sem nenhuma perspectiva. Vocês saem desses 2 anos com um curso de especialização lato sensu na modalidade residência, que, inclusive, conta pontos para outros concursos que vocês vão prestar. Então, é uma coisa que, além de dar um boom, né, na clínica de vocês, porque realmente eu acho que é uma experiência em que vocês vão fortificar muito a clínica de vocês vão ter também uma possibilidade de prestar outros concursos com esse curso de especialização daqui a 2 anos. A residência é um treinamento em serviço com dedicação exclusiva, 60 horas semanais. Não é possível conciliar com outros trabalhos, né? Visto que
A gente tem aí um trabalho que vai de segunda a sábado, né? Por mais que o Saulo tenha mencionado que não é algo que te sobrecarrega, de qualquer forma você fica à disposição, né, daquele trabalho, né? São 5.760 horas no total, sendo 80% de carga horária prática e 20% de carga horária teórico-prática, que eu entendo que são as supervisões clínicas, as discussões, as leituras de textos, as aulas que são compartilhadas com convites aos profissionais e que vocês vão cursar em 24 meses consecutivos. A coordenação e a preceptoria do programa de residência multiprofissional em saúde do idoso são exercidas por profissionais que são os staffs, que estão em pleno serviço, tanto no núcleo de atenção ao idoso, quanto no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Tem uma bolsa, que eu acho que, considerando o momento que a gente está vivendo atualmente, né, é uma bolsa que é bem convidativa, né, R$ 4.106,09, mais insalubridade e auxílio alimentação. Então, entendo que, considerando a atual conjuntura, né, entendo que a maior parte das pessoas que vai fazer essa residência composta por pessoas recém-formadas, acho que é uma bolsa muito boa. Não que seja inviável para não recém-formados, tá? Mas eu estou entendendo que o público que vai se atrair mais é um público de pessoas que ainda estão terminando a graduação ou acabaram de terminar há algum tempo, mas nada que impeça pessoas que já se formaram há mais tempo, né? Os cenários que estão dispostos no edital, um deles é o NAI e a Universidade Aberta à Terceira Idade, que tem como missão oferecer atenção integral à saúde do idoso, baseada em abordagem interprofissional, então vai além do multiprofissional, né? Vai ter um trabalho que é interprofissões e atuar na formação de profissionais e na produção de conhecimento sobre envelhecimento, com enfoque no cuidado e na promoção da saúde. O Hospital Pedro Ernesto também vai ser um outro cenário e a Policlínica Piquet Carneiro, para oferecer assistência integrada, humanizada e de excelência à saúde, sendo agente transformador da sociedade através do ensino, da pesquisa e da extensão. A psicologia, né, então, ela vai prestar assistência em psicologia clínica com ênfase em psicanálise ao idoso. Eu acho que é muito importante ressaltar que quando a gente fala da psicanálise que vai ser apresentada aqui nesse edital, vocês não precisam necessariamente serem psicanalistas, né? Eu cheguei a comentar isso no momento que o Saulo estava fazendo o depoimento dele, porque eu acho que é um ponto importante e que também pode servir como empecilho para algumas pessoas pensarem: o edital todo vai cobrar psicanálise, e aí eu acho que eu não vou fazer porque eu não sou psicanalista. Não há necessidade de você ser psicanalista e não há necessidade também de você dominar por completo essa discussão sobre psicanálise e envelhecimento, porque as pessoas que produziram esse edital, elas querem saber se você consegue ter as ferramentas básicas, mas o restante você vai aprender quando você estiver lá, né? Então, o restante você vai desenvolver quando você estiver lá. Você não precisa ser uma pessoa já completamente desenvolvida nessa área, né? Então, você é uma pessoa que está em desenvolvimento, né? Então, o que se espera, né, da psicologia? Prestar assistência em psicologia clínica com ênfase em psicanálise ao idoso, mas vocês vão ser preparados quando vocês chegarem lá. E vocês vão ter as supervisões, as discussões de caso, né? Tudo isso é algo que vai tornando você quem você vai ser lá no futuro, tá? O profissional que você vai ser. O trabalho com o idoso, sempre quando a gente fala do trabalho com o idoso, a gente também fala do trabalho com o cuidador desse idoso, porque sempre o idoso ele tem um familiar que acompanha ele.
e esse familiar é uma pessoa que também pode estar muito sobrecarregada, né? Então, sempre quando a gente fala em um atendimento de qualidade a uma pessoa idosa, a gente também fala em assistência ao cuidador desse idoso, independentemente do espaço, seja a atenção hospitalar, ambulatorial, asilar, domiciliar, de promoção de saúde, tá? Então, a ideia é que vocês possam prestar assistência em psicologia clínica tanto ao idoso quanto aos seus cuidadores, manejando referências técnicas que possam viabilizar uma interlocução com a equipe multiprofissional e interdisciplinar, sustentando uma perspectiva própria à psicologia clínica. Os objetivos, né, desse trabalho, eles vão envolver a formação de profissionais aptos a atuarem em diferentes cenários, oferecer instrumental teórico-prático na atenção à saúde do idoso, formar profissionais habilitados em atuar em equipe, contribuir para a formação de profissionais capazes de propor um plano terapêutico em equipe, formar profissionais aptos a trabalhar com as famílias, conforme eu estava comentando, né, e cuidadores, potencializar a formação dos profissionais capazes de atuar ativamente e corresponsavelmente na qualificação da assistência humanizada e propiciar o desenvolvimento de interfaces entre a assistência e a promoção da saúde, né? Eu acho que é importante também a gente conversar das etapas, né, do processo seletivo. É uma prova discursiva que tem 5 questões e que a gente já está entendendo que o trabalho, né, o que espera vocês lá quando vocês forem aprovados, né, é oferecer essa assistência às pessoas idosas através de um arcabouço teórico da psicanálise, tanto às pessoas idosas quanto aos seus familiares. Então, todo o referencial teórico que vai ser exposto nesse edital é um referencial teórico da psicanálise. E tem uma prova discursiva com 5 questões, que vai pontuar 50 pontos. A pontuação mínima que vocês devem cumprir para serem aprovados é de 25 pontos. E aí o Saulo comentou uma coisa que me chama muito a atenção, né, que foi a questão das palavras-chave, pensar em algumas palavras-chave para poder construir a resposta. Eu acho que pode ser uma sugestão interessante, né? E aí vão ser adotados os seguintes critérios de avaliação. Esse é um outro ponto do edital que eu queria que vocês observassem com bastante atenção, porque justamente, né, a forma como os avaliadores vão pensar, né, nas respostas de vocês na correção, né, na avaliação. Então, pensar aqui que a argumentação é um ponto importante, né, e a descrição do elemento que está sendo mencionado, né, o respeito ao espaço, isso daí depois a gente vai conversar também com calma, porque a gente tem um número mínimo e máximo de linhas que vai ser executado ali naquela resposta. O domínio do tema, considerando o respeito ao enunciado e a pertinência, e a inteligibilidade da sua resposta, né? Clareza na exposição das ideias, a escrita legível, né? Tudo isso vai entrar como critério de avaliação. Então, vocês podem perceber que nos critérios de avaliação a gente tem tanto elementos relacionados à forma, né, das respostas de vocês, que vai desde escrita legível, né, de fácil identificação das letras e palavras, até o respeito ao enunciado e a própria argumentação em si, né? Então, são critérios de avaliação que vão ser utilizados e que estão dispostos aí de forma bem clara no edital.
A gente tem vários textos, né, e todos eles, como eu falei, com o arcabouço teórico da psicanálise. Os 2 primeiros textos que estão mencionados aqui na nossa lista são textos da Glória Castilho. Eu vou falar um pouco sobre quem é a Glória Castilho em seguida, tá? Então, um é a função constitutiva do luto na estruturação do desejo. Tem um link, né, para vocês acessarem o texto. Eu recomendaria, mas aí isso vai muito da forma como eu gosto de estudar também, que vocês imprimissem tudo, assim, né? Porque eu acho que facilita do que ficar lendo na tela, né? Na tela do computador, até para vocês poderem fazer os grifos de vocês, as anotações, para vocês escreverem as partes que vocês não conseguiram entender, né? Para a gente poder ter um momento de tira dúvidas aqui. Esses 2 primeiros textos da Glória Castilho, eu coloquei 2 setinhas aí do lado, porque o que acontece? Eu tô acompanhando já há 3 anos, né? Estou indo para o meu 3º ano acompanhando esse concurso. E nesses 3 anos caíram textos da Glória Castilho. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. No ano passado, caiu um texto da Glória Castilho, que não está listado aqui, né? Mas a Glória Castilho é uma psicóloga que ela vai ter uma importância, né, para esse edital, visto que a gente está vendo essa repetição. O outro texto é sobre a velhice e lutos difíceis. Eu não faço falta. Então, estou entendendo que a questão do luto é uma questão que provavelmente vai ser uma sugestão aí de questão para o estudo de vocês, tá? E que foi publicada na revista Psicologia e Reflexão, se não me engano, de Belo Horizonte, e também tem um link disponível, tá? Um outro artigo que pode aparecer com frequência, no edital anterior ele não apareceu, mas ele era citado num dos textos da Glória Castilho, é o artigo que está na 3ª linha, né, da Deber, Gita Deber, e a velhice e o curso de vida pós-moderno. No edital anterior, não foi sugerido nenhum texto dela, mas o texto da Glória Castilho passava um bom trecho citando essa autora, que também é uma autora que discute sobre essa questão da psicanálise e envelhecimento, né? E o quanto que a gente pode problematizar aquele conceito da velhice ativa, né? Por exemplo, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Mas esse conceito que a gente às vezes tem de falar assim, não, essa pessoa é uma pessoa idosa, mas essa pessoa ela está ativa, ela corre a maratona, ela faz plásticas, ela consome serviços que são oferecidos para ela, né? Como se não houvesse lugar para a pessoa idosa que está acamada, que está precisando de ajuda, que está em sofrimento psíquico, né? E aí ela problematiza bastante isso à luz de uma discussão relacionada à nossa vivência no mundo pós-moderno. Bem interessante. E eu acho que também pode ser uma aposta aí para a prova de vocês, tá? Uma questão sobre essa vida no mundo pós-moderno. O outro texto é o texto Mal-Estar na Civilização. Eu entendo que o texto Mal-Estar na Civilização, do Freud, ele vai dar uma base muito importante para vocês estudarem os textos que eu falei anteriormente, da Castilho e da Deber, porque, especialmente o da Deber, porque justamente a partir dessa discussão do mal-estar na civilização que a Deber vai trazer essa problematização sobre a velhice ativa, se é proibido você ser velho e você não ser ativo, né? O que acontece quando você é velho e você não é ativo, né? Essa problematização que ela faz.
O outro texto, sempre também no edital, aparece um texto sobre qual é o lugar da psicanálise no hospital, mesmo que não seja um texto específico sobre envelhecimento. Aí, no edital passado, tinha um outro texto, que aí eu não vou falar para não confundir a cabeça de vocês, né? Mas, nesse edital, é o texto de Machado, a psicanálise no hospital, dos impasses às condições de possibilidade. Também tem um link para vocês baixarem, tá? Então, acho que sempre vai ter alguma questão relacionada a tentar associar qual é o lugar da psicanálise no hospital, né, desse psicólogo que trabalha com a psicanálise no hospital e que está atendendo esse sujeito que está envelhecendo, e que esse sujeito velho, né, esse sujeito idoso. O outro texto também é sobre contribuições da psicanálise para o atendimento psicológico a idosos internados em enfermaria hospitalar. E, por fim, os dois últimos, tá, são de livros, né? Pois é, a Ana Beatriz escreveu aqui, esses dois últimos textos não encontrei na internet. Esses dois últimos são de livros. O Matos eu ainda não peguei, eu ainda não preparei, mas o da Mucida é um livro. Eu até comprei o livro, é um livro que não é muito, muito caro, é razoavelmente acessível, e é uma referência clássica, assim, é um livrinho bem... Acho que vai dar um trabalhinho aí para vocês. Eu acho que essa parte aí vai dar um trabalhinho para vocês. O sujeito não envelhece. Eu não encontrei nenhum dos dois ainda na internet, mas se eu encontrar, eu mando para a Selma e a Selma manda para vocês. Mas os outros todos têm o link, que vocês já podem ir adiantando. E eu recomendaria, assim, se for acessível para vocês, que vocês comprassem os livrinhos, tá? Porque eu acho que facilita a vida na hora de estudar com o papel físico. Mas aí fica a critério de cada um, né? Porque cada pessoa vai ter uma forma diferente de estudar. Os dois últimos realmente é com os livros, né? O Matos está no livro Psicologia Hospitalar e Psicanálise, Escuta e Cuidado ao Idoso. Acho que seria interessante fazer uma ponte entre o Machado e o Matos, depois eu vou pensar de que forma. E Mucida, O Sujeito Não Envelhece, é um clássico, tá? De psicanálise e envelhecimento. Agora, como é que eu vou propor para vocês a organização? A gente vai começar a partir do dia 5 de setembro, a partir do mês de setembro, tá? Vamos trabalhar com os dois textos da Castilho, um texto por semana. O texto da Castilho, no dia 5/9, vai ser o primeiro texto, o outro texto no dia 12/9, o texto da Deber no dia 19/9, Machado, 26/9, 3/10, Matos, e 10/10, uma revisão com questões. Aí vocês vão pensar, está faltando alguma coisa aí, né? Porque a gente acabou de ver a lista, né? E a gente viu que o Mucida ainda não apareceu. O Mucida, pessoal, é um texto que ele depende de um esforço maior. Então, eu vou gravar no estúdio, porque ele vai demandar mais tempo de vocês. Eu não vou gravar com a aula ao vivo, eu vou gravar no estúdio, vai ter um número de horas um pouco maior, né? Porque é um livro inteiro, na verdade não é um texto. É claro que é um livro fininho, assim, que eu acredito que a gente consiga dar conta dele em uma semana, né? Mas é uma linguagem que talvez não seja acessível para todo mundo, enfim, aí eu vou gravar em estúdio e eu vou disponibilizar a última aula para a gente pensar em questões sobre todos os textos. E o texto do Freud, a Selma vai disponibilizar também a gravação, ela que vai gravar essa aula, o Mal-Estar na Civilização. Então, com aulas ao vivo, nós vamos ter somente dos textos da Castilho, os dois textos, da Deber, Machado, Matos, e no último dia nós vamos fazer um aulão com questões de revisão,
eu não tenho nenhuma possibilidade de usar as questões das provas anteriores, porque mudou completamente o edital, mas eu invento algumas questões, e vocês podem ficar à vontade também para inventar algumas para a gente poder ir discutindo, né? Eu, se não me engano, Mal-Estar na Civilização caiu na última prova, mas eu não estou me lembrando muito bem. Mas, de qualquer forma, a gente cria as nossas questões. Isso é uma estratégia de estudo que eu acho que funciona muito bem. À medida que a gente vai se familiarizando com essa discussão, né, sobre envelhecimento e psicanálise, a gente também pode ir criando algumas questões e tentando responder essas questões. Sempre nos editais eu fui vendo que, por mais que mudem os textos, os tópicos que são sugeridos estão girando em torno das mesmas temáticas, tá? A questão do luto é uma questão que está sempre se repetindo, tá? Luto e envelhecimento. Essa questão sobre velhice e pós-modernidade, ela também está sempre se repetindo, e a questão do lugar da psicanálise no hospital, especialmente quando você está lidando com pessoas idosas internadas na enfermaria. Isso daí também se repete, essa articulação do lugar do psicanalista no hospital, que atende essas pessoas idosas internadas numa enfermaria, e como lidar, né, com os familiares, com a pessoa idosa, com as demandas dos outros profissionais. Isso tudo eu percebo que, por mais que os editais tenham sido diferentes, a gente tem alguma repetição. E a autora Glória Maria Castilho, ela foi uma figura importante, né, que integrou a equipe do NAI, da UNAT, né? Ela foi preceptora e supervisora tanto da residência em Psicologia Clínica Institucional do Instituto de Psicologia da UERJ e da residência multiprofissional em saúde do idoso. Então, acredito que a escolha, né, da leitura da Glória Maria Castilho também não tenha sido à toa. Geralmente, nas provas anteriores, tem caído os textos dela e caído assim, com bastante frequência, tá? Por isso que eu pensei aqui em ressaltar, né, a importância dos textos da Glória Castilho. Acho que a questão, né, da escolha dos estudos sobre envelhecimento e de ter também um aumento do número, né, de estudos sobre envelhecimento vem do crescimento da população acima dos 60 anos, né? Um aumento da expectativa de vida. Cada vez mais vocês vão se deparar, mesmo que vocês venham a trabalhar em contextos que não sejam específicos para contextos relacionados ao trabalho com pessoas idosas, vocês vão se deparar com pessoas idosas, porque tem crescido cada vez mais o número de pessoas idosas no mundo, né? E no nosso país também. Eu dei um módulo, né, de envelhecimento num curso de psicologia hospitalar, e não era um curso específico sobre envelhecimento, né, mas a quantidade de pessoas, de profissionais que falavam sobre o quanto que estavam lidando com pessoas idosas foi muito grande, né? E isso se dá por dados estatísticos mesmo, né? A gente tem tido um aumento da expectativa de vida e uma diminuição da taxa de mortalidade. Com isso, surgem programas de atenção multiprofissional. O contexto de surgimento do ambulatório, do núcleo de assistência ao idoso, né, é exatamente esse, né? Dar conta de oferecer um trabalho que possa dar assistência às pessoas idosas, né? Dar um acompanhamento à saúde das pessoas idosas com um enquadre nessa interface entre ensino, pesquisa e extensão, né? E de forma multiprofissional e interdisciplinar.
Essa introdução, né, sobre o desejo do idealizador do Núcleo de Atendimento ao Idoso, da UNAT na UERJ, né, é uma introdução que eu acho que é bem interessante para a gente começar conversando sobre os textos, né, porque foi uma idealização que surgiu no final da década de 1970. E ainda hoje, né, a gente está em 2023, a gente ainda percebe, né, embora seja cada vez mais discutido, algum preconceito, né, contra as pessoas idosas, né? A gente ainda percebe alguma dificuldade de aceitação com relação ao envelhecimento, que é o que a gente vai conversar um pouco aqui quando conversar sobre esse debate do envelhecimento na pós-modernidade. Mas o professor Américo Piquet Carneiro, no final da década de 1970, ele faz uma aula inaugural da UERJ sobre atualidade e envelhecimento dos povos, e ressalta a urgência de atenção dos governos e das universidades com relação ao envelhecimento, né, de terem estudos com relação à terceira idade. E aí, enquanto ele atuava no Hospital Pedro Ernesto, ele coordenou programa de debates, estudos, pesquisa e assistência sobre a terceira idade. E também elaborou o projeto que deu origem ao Núcleo de Atenção ao Idoso, ao NAI-UNAT. Em 1990, se fundou o NAI, que deu origem à Universidade Aberta da Terceira Idade. De acordo com o professor, o NAI seria um grande centro de convivência voltado para o estudo da população idosa, que, além de compreender uma unidade de saúde de referência, pudesse ser um locus de formação qualificada de profissionais de saúde e áreas correlatas, e de produção e disseminação de conhecimento por meio do desenvolvimento de pesquisas, um centro que prestasse assistência e oferecesse serviços de natureza diversa a idosos de diferentes faixas etárias, gêneros, etnias, estratos sociais e níveis educacionais e culturais, sempre norteados pela excelência das alternativas oferecidas. Enfim, um centro de convivência e excelência no interior da universidade pública. E aí, essa foi a origem, né, da UNAT e do ambulatório, com uma proposta de abertura de laços sociais, um trabalho multiprofissional, a importância de espaços coletivos no enfrentamento de dificuldades próprias ao processo de envelhecimento e da luta do idoso contra a tendência ao isolamento. A gente vai começar, né, a nossa discussão, então, a minha proposta é que a gente possa ter uma semana livre, né, na semana que vem, para poder organizar esses textos todos, esses materiais todos, né, e começar já a ler. Eu acho que essas aulas ao vivo, elas funcionam melhor se vocês já tiverem lido o texto quando vocês chegarem aqui para poder ter a aula comigo, tá? Não que, assim, não vá funcionar de outro jeito. Tudo bem, se não conseguiu ler, assiste do mesmo jeito, e aí depois rever a gravação após ter lido, né? Mas eu acho que funciona melhor, porque aí você tem a oportunidade de tirar dúvidas também, tem a oportunidade de dialogar um pouco e até mesmo de pensar nessas questões que eu falei com vocês, né? Já vamos começar a produzir as nossas questões também, mesmo que a gente não tenha questões de provas anteriores, porque o edital é um pouquinho diferente, né? Então, quando vocês estiverem lendo o texto da Glória Castilho, né, especialmente aquele texto sobre o luto, né, e os outros textos também, vocês vão começar a perceber que a Glória Castilho ela apresenta o termo idoso sempre entre aspas, ou então ela sempre se relata ao idoso, né, como uma categoria construída. Por quê? Porque essa categorização entre faixas etárias, criança, adolescente, adulto, idoso, né? Na verdade, são construções sociais, são arbitrárias, né, de alguma forma, né? A tendência é que, com o movimento da sociedade,
essas construções também se modifiquem, né? Então, por exemplo, atualmente, a gente tem visto um aumento do número de pessoas centenárias. Então, como é que eu vou colocar todo mundo no mesmo pacote, né, de pessoas de 60 anos, 70, 80, 90, 100? Né? E aí a gente já está vendo que talvez a nomenclatura venha a mudar. Né? A gente pode, de repente, em algum momento, ter uma terceira idade e uma quarta idade. Então, esses nomes, né, que a gente dá são arbitrariedades, porque acompanham os movimentos da sociedade. E ela sempre vai se referir, na leitura do texto, ao idoso como categoria construída e aos significantes que foram sendo dados no discurso científico a essa pessoa idosa, especialmente essa pessoa idosa que busca ajuda quando ela vai lá num hospital. Muitas vezes a pessoa vai lá com uma dor no pé, com uma questão que ela traz, assim, eu sinto dor de cabeça, eu sinto uma dor que não passa, eu sinto tristeza, eu estou em depressão, eu tenho pânico, né? E a gente vai começar a observar o quanto que o idoso, né, como categoria construída, né, está atrelado a esses significantes: depressão, pânico, fibromialgia, déficit de memória, fragilidade óssea, né? E o que agora Castilho vai enfatizar é que a escuta do idoso nunca vai se dirigir a esse idoso como categoria construída pelo discurso científico, né? A gente acolhe inicialmente o idoso que chega com esses sintomas, mas no final das contas a escuta deve acolher e recolher as questões do sujeito que é confrontado com a velhice como esse evento que se aproxima da fragilidade da vida, né? Então, vamos convidar essa pessoa também a pensar: por que será que eu deprimi naquele momento, por exemplo, né? Por que será que naquela época que eu caí, que eu levei um tombo, que eu caí da altura, né? Eu caí tantas vezes. São pontos para a gente começar a ter atenção no momento da leitura do texto, né? Acho que são pequenos spoilers aí que eu posso falar para vocês sobre esses textos. Não só os textos da Glória Castilho, tá? Mas muito mais especificamente os textos da Glória Castilho. No edital anterior, a gente teve um texto que chamava-se assim: o idoso é obsoleto, né? E essa discussão sobre o idoso como sendo obsoleto, velho, versus o que é novo e o que é descartável, eu entendo que se atualiza agora nesse edital quando a gente discute sobre a velhice num contexto de pós-modernidade, que é aquele texto da Deber. Então, a Deber ela vai ter uma discussão que eu acho bem interessante, que ela vai usar um termo que se chama reprivatização do processo de envelhecimento, porque quando você coloca a velhice como objeto de cuidados em mercado de consumo, por exemplo, a pessoa consegue combater o envelhecimento fazendo uma plástica, a pessoa consegue combater o envelhecimento fazendo muitos exercícios físicos, correndo uma maratona, né? Isso também silencia o processo de envelhecimento. O processo de envelhecimento, quando é submetido a esses produtos e técnicas que se propõem a encobrir a passagem do tempo sobre o corpo, ele também coloca a velhice reduzida a um sem lugar, né? Então, como se você tivesse que sustentar essa juventude eterna, né? Isso vai aparecer um pouco nos textos que vocês vão ler. Então, é um ponto que eu também gostaria que vocês observassem. Quando vocês estiverem lendo os textos mais específicos sobre o trabalho na enfermaria, eu acho que vocês podem pensar nas ações que são oferecidas pelo NAI, né, que é o treinamento que o Saulo estava contando muito bem, né, que ele está tendo aí a experiência lá no local, né,
que oferece intervenção na enfermaria, acolhimento e ambulatórios, né? Então, a gente também, quando trabalha com a psicanálise na instituição, é muito diferente de quando você trabalha com a psicanálise lá no seu consultório, isoladamente. Você vai ter uma oportunidade, né, de, em alguns momentos, ter alguma flexibilidade, ter que manejar com algumas situações muito difíceis, ter que manejar com alguns impasses que são trazidos por outros profissionais. Isso tudo vai ser discutido, né, nesses textos que a gente se propõe a ler agora nesse edital, né? Eu acho que também pode aparecer alguma questão sobre os problemas de memória, né? Que é interessante observar que muitas pessoas idosas buscam ajuda porque se queixam de problemas de memória, né? E aí, bom, eu não vou entrar tão detalhadamente hoje em nenhum ponto, né? Porque a ideia era a gente discutir sobre a proposta, mas fica como alguma inquietação para vocês pensarem, né? No quanto que essas pessoas às vezes buscam esses atendimentos com um primeiro sintoma, com uma queixa, mas como esse sintoma pode escamotear também algumas questões relacionadas ao próprio processo de luto. E esse luto, né, quando a gente trabalha com pessoas idosas, muitas vezes ele vai ser traduzido como um diagnóstico de depressão, né, como algo que é psiquiatrizado. E aí a gente pode problematizar também como sendo um momento importante, uma demarcação, né, importante, ao invés de depressão, pensar em estados depressivos, em luto não elaborado. São pontos que eu gostaria que vocês pensassem quando estivessem lendo, né, os textos, né, não só os textos da Glória Castilho, mas também os outros textos, né? E aí eu vou voltar aqui no calendário que eu propus, né, para a gente pensar novamente, né, para repassar também o que a gente propôs, tá? Só para deixar mais claro. A gente vai passar o nosso mês de setembro todo estudando, tá? Com as nossas aulas aqui ao vivo, sempre no mesmo horário, né? Às 7 horas, às terças-feiras. Eu coloquei começando a partir do dia 5. Vamos deixar a semana que vem para que vocês possam organizar as leituras de vocês. E no dia 5 de setembro, a gente começa. Dia 5 de setembro, a gente começa com um dos textos da Glória Castilho, que é uma pessoa que é uma autora, né, que se repetiu nos editais anteriores. 12 de setembro, também um outro texto da Glória Castilho. 19 de setembro, o texto da DB. 26 de setembro, Machado. 3 de outubro, Matos. E depois, no dia 10 do 10, a revisão com questões. Sendo que nós temos duas aulas que vão ser aulas gravadas, que vão ser gravadas em vídeo. O Mal-Estar na Civilização, não vai aparecer aqui nessas aulas ao vivo, mas vão ser vai ser uma aula que vai ser gravada em vídeo, tá? Pela Selma. E o texto da Mucida, tá? Que é um livrinho bem fininho, né? Mas que ele vai demandar também um pouco mais, e eu acho que vai ser importante que essa aula seja gravada em estúdio. A gente tem o dia 10 do 10 como um momento para vocês fazerem as últimas considerações, né? E aí a gente pode voltar nele também, né? E o dia da prova, né? Que vai ser justamente no domingo seguinte, né? Preciso recobrar aqui o meu calendário para poder me relembrar, mas dia 15, né? Dia 15 de outubro. Deixa eu ver aqui se alguém escreveu alguma coisa. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que gostaria de comentar?
Acho que foi ótimo, Raquel. Muito bom o calendário. Também gostei muito da questão de você organizar as aulas gravadas sobre os livros, né? Já que vão ser mais extensas. A prova do ano passado, ela foi na parte da manhã ou foi na parte da tarde, sabe dizer? Eu não me lembro, mas eu acredito que seja na parte da manhã. O que eu vi lá no edital é que é sujeita a alterações ainda. Então, tem que aguardar um pouco, né? Eu acho que quando chegar nessa época da prova, procura não agendar nada no dia, tá? Naquela semana, porque ainda pode acontecer alguma alteração. Eu vi no edital que está dizendo que vai confirmar, né, no momento que o cartão de confirmação for disponibilizado. E aí, quando o cartão de confirmação sair, que a gente vai ter mais certeza. Eles costumam separar quem presta para saúde do idoso ou clínica? Porque se não sei se eu estou falando besteira, Lu, mas foi na parte da manhã o ano passado, bem cedinho. Só que como você vai fazendo a prova, você termina já no período da tarde, assim, né? De começar à tarde, enfim, na parte de não marcar nada, porque só dá para aproveitar mesmo o finzinho do dia, assim. Exatamente. Aí eu acho que é melhor deixar separado aí o dia todo para poder fazer essa prova. Mesmo que a prova caia na parte da tarde, se for o caso, ainda assim tem que sair com antecedência. Quando cai na parte da tarde, vai ser o quê? 13 horas, por exemplo, né? Aí já tem que sair com antecedência, né? E se organizar, começa a se organizar já de manhã. Então, eu recomendaria deixar o dia todo reservado para isso, né? Tá ótimo. Quem vai de outra cidade, né, se for o caso, não sei se está pensando aí, de repente, vou sair de longe, de repente já deixa bastante tempo separado para poder ir. Eu tive uma experiência do meu passado, né, que eu fui fazer um concurso que eu tinha me preparado muito bem para poder fazer, um concurso para Niterói, mas o local da prova não era no centro de Niterói, não. Era numa região um pouco mais afastada, um bairro um pouco mais afastado de Niterói. E aí eu saí de casa aqui no Rio, né, e estava chovendo muito, eu não calculei muito bem o tempo, e eu cheguei, mas assim, eu consegui entrar. Só que nisso que eu consegui entrar, sabe assim, você entra e eles fecharam o portão. E isso me deixou tão ansiosa que, mesmo tendo me preparado bem para a prova, o meu resultado não foi um bom resultado, porque eu já estava muito ansiosa, eu demorei muito tempo sentada lá na cadeira com a prova, era uma coisa assim que eu não conseguia me sentir confortável, né, para poder me concentrar para fazer a prova. Então, a minha recomendação sempre né, com base nessa experiência, né, se separa ali um tempo bem grande para você sair da sua casa e ir com calma. Se tiver que chegar mais cedo, é melhor chegar mais cedo e ficar na porta esperando do que você chegar e fecharem o portão e falarem, olha, agora não entra mais ninguém. Porque esse foi o meu caso. Eu entrei junto com vários colegas, né? E aí cheguei e a sala estava muito fria, e aí estava chovendo no dia. E aí foram acontecendo assim uma sucessão de coisas, né, acontecimentos, que foram atrapalhando a minha participação naquela prova. Nunca mais esqueci, eu estava recém-formada na época, né? E aí eu acho que é bom se organizar para poder fazer essa prova com tranquilidade. Eu sou de São Paulo, eu sou de Campinas, São Paulo. E aí, o ano passado, quando eu fui, tudo, a gente já tá nervosa no dia da prova, e parece que tudo conspira para te tirar, assim, do eixo mais fácil, né? Já era cedo e era no Rio, mas eu fiquei hospedada em Piratininga, em Niterói. Então era longe. Então eu lembro que eu acordei 4 horas da manhã, 5 horas eu estava lá, e aí deu tudo errado com o ônibus. Então é realmente sempre chegar o quanto antes e ser a primeira da sala, se for necessário, assim. Aí separa, né? Separa o lápis, caneta, tudo o que você vai precisar, deixa separado com antecedência, leva um casaco, uma roupa que você possa se sentir confortável,
porque tudo que atrapalha a sua participação na prova, né, impacta também na sua atenção, né? Então, a gente que vai trabalhar com o idoso, né, vai pensar assim que o idoso às vezes pode ter dificuldades de atenção, mas não só o idoso, né? A pessoa que é adulta também pode ter dificuldades de atenção com base no ambiente, né? E isso atrapalha bastante os estudos. Então, se prepara que naquele dia, aquele dia é o dia da prova, sabe? Mas realmente no edital não está claro, está escrito sujeito a alterações, tá? E aí a gente pode ter alguma alteração ainda, né? Eu não acredito que vai ter nenhuma alteração com relação a textos, nem nada disso, mas os dias, né, eles sempre colocam sujeitos a alterações por causa das questões, né, pandemia, essas coisas todas, aí agora tudo vem assim, sujeito a alterações, né, mas eu acredito que vai ser realmente no dia 15, e se tiver alguma alteração é com relação ao turno, né, e aí a gente tem a confirmação quando chegar um pouco mais perto, quando os cartões de confirmação de inscrição estiverem disponíveis para vocês. Alguém tem alguma questão? Perguntas sobre o texto? A gente só vai conseguir pegar pelo link, né? Então, os textos que são os artigos, tá? Os textos da Castilho, da DB, esse texto de Machado e Chatterlar é um texto que é retirado de um livro. Eu vou tentar ver se consigo o PDF dele. Acho que não vai ser muito difícil. Se eu conseguir, eu mando para a Selma. E o texto da Mucida, eu acho que eu tenho o PDF dele também. Mas eu recomendaria muito assim que vocês tivessem tudo impresso com vocês, tá? Alguma questão? Eu vou gravar o texto da Mucida na semana que vem. Na semana que vem, já marquei na quinta-feira. E aí, em breve, está disponível aí para vocês estudarem. Ele é um texto muito importante, tá? É um clássico de quem estuda envelhecimento. Eu estudei na minha pós-graduação esse texto, O Sujeito Não Envelhece, mas ele dá um trabalho porque é mais extenso e, como eu falei, tem uma linguagem que nem todo mundo vai ter tanto acesso, né? Embora nem todo mundo vai ser psicanalista, né? Porque eu acho que não há essa exigência, ainda assim a linguagem é a linguagem da psicanálise, tá? Eu não sou psicanalista, eu estudei muito tempo de psicanálise. Quando eu comecei a minha trajetória acadêmica, eu tinha a intenção de me tornar psicanalista, porque eu acho que acaba que a graduação te direciona para isso de alguma forma, né? Então, era a minha intenção mesmo, mas acabou que, por circunstâncias da vida, eu fui direcionada para uma outra coisa que é diferente, né? Eu trabalho com neuropsicologia atualmente, eu trabalho com estimulação cognitiva de pessoas idosas, tanto pessoas idosas saudáveis, que não têm nenhum tipo de comprometimento cognitivo, né, quanto pessoas idosas com demência. E trabalho com avaliação neuropsicológica, né? Mas ficou ali um interesse, né, pela psicanálise, que eu continuei entendendo os meus casos à luz da psicanálise, né? Mas o meu trabalho atualmente é com neuropsicologia. A Gabriele está falando que também é desse time, né? E aí mas eu gosto muito de psicanálise, né? E eu estudei muito tempo, né, de psicanálise. Na especialização, era uma especialização que tinha uma supervisão que ia ter como base a psicanálise, principalmente, né? Assim como o Saulo comentou sobre as leituras dos textos, ficar ali estudando, né, mais massivamente os textos, até compreendê-los, né? Era mais ou menos nesse sentido, né? E aí, de repente, por circunstâncias da vida, eu fui levada para outras coisas, né? Tem algumas coisas que a gente não escolhe muito, não. As oportunidades vão aparecendo, né? E aí a gente vai aproveitando as oportunidades que aparecem, né?
Beleza, gente. Então, eu vou me despedir de vocês por hoje. Já temos encontros marcados, tá? Para a gente estudar. Estou na torcida por vocês. Espero que vocês fiquem animados. E estou na torcida mesmo, hein? Obrigada, Raquel. 2 pessoas aqui desse grupo. Obrigada, Raquel, que assim seja. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Valeu, tchau, boa noite. Boa noite.